perder o Sandoval Vanderlei não deve ser uma possibilidade positiva, né? A gente vai sempre lutar para que os equipamentos de cultura eles permaneçam e que eles sejam utilizados pela população. Ô Flávia, em que pé está essa situação atualmente? No ano passado, mais ou menos na metade do ano, teve uma proposta que foi como isso chegou até a gente, né? A proposta já de desalienar o edifício do teatro, possibilitar a venda e ele ser realocado para Ribeira, né? Seria uma contrapartida de tirar o Sandoval Vanderlei do Alecrim. E a empresa assumiria isso? E a empresa assumiria isso, né? O que já era uma coisa meio estranha, porque dizia que o prédio ia ser vendido para quem quisesse, mas na verdade já tinha um comprador identificado, né? Um interessado bem claro, assim. E agora no começo do ano houve uma notícia de que esses empresários já não estavam mais tão interessados assim. E com a mudança do foco da campanha do prefeito, que era o prefeito Carlos Eduardo que estava tomando a frente dessas coisas, né? Junto com o Dácio Galvão e com o Johnny Costa, os secretários. Então, quando ele se afastou agora para concorrer para o governo, a gente não teve mais notícia de nada disso, então está meio parado. Mas é importante também que a gente não deixe essa história desaparecer, que aproveite isso para tentar realmente reativar os espaços de cultura e de educação aqui da cidade, né? Que a gente não tem atualmente, a gente não tem biblioteca, a gente não tem museu, o Forte dos Reis Magos está fechado. Semana passada saiu uma notícia de que a Pinacoteca ia ser fechada para a reforma também, mas vai ser fechada para a reforma, só que ainda sem a verba da reforma, sem o projeto, só vai fechar, né? Então a gente vai perdendo. O teatrinho aqui do De Arte, que nunca funcionou também, não terminou de ser executado. É o que acontece que na cidade inteira você não tem espaços públicos, a gente não tem praça, a gente não tem cinema para a população, a gente não tem nem o mínimo, né? E o pouco que a gente ainda tem, a prefeitura ainda não dá condições de uso. Então isso é muito problemático, achar que lazer e cultura são coisas supérfluas ou que a população não tem direito, né? Você falou agora que os empresários que iriam construir o shopping não estão tão mais interessados quanto antes na aquisição daquele espaço. Você acredita que interesses particulares podem estar se sobrepondo à questão dos interesses públicos, desses espaços públicos aqui na cidade? É muito possível que a gente vê isso com muita frequência, né? Provavelmente o grupo de empresários que estava capitaneando essas mudanças todas, porque na verdade a gente está falando do Sandoval Vanderlei, mas a proposta era uma proposta bem grande que envolvia o bairro inteiro, né? E em algum momento, lógico que a gente vai perceber que tem um privilegiamento de alguns interesses. Quando você vê que a população do Alecrim, um bairro que tem 30 mil pessoas morando e as pessoas simplesmente não foram consultadas. Ninguém foi perguntado para saber se queria, porque quando eu estou falando de mudanças de construção de 5 shoppings, um shopping grande, outlet, mudança do sistema viário, estacionamento, perda de um teatro, né? São coisas que a população tem que ser consultada para isso poder acontecer. Eu não posso simplesmente... Isso vai trazer um impacto muito grande para o Alecrim, que já é extremamente congestionado. E que quem vai sentir não são os empresários, né? Eles vão construir, vão deixar a obra lá executada e depois vão voltar para o lugarzinho deles lá em São Paulo. Aí quem vai ficar sofrendo os efeitos disso é a população do Alecrim, né? E consequentemente, a população de Natal, porque é um bairro que tem relevância regional. E o interessante disso tudo é que público há para a cultura. A prova disso é um grande teatro particular que nós temos, que quase que diariamente traz grandes espetáculos com casas lotadas. Então, público a gente tem, né? A demanda existe sempre. Não é porque a população ela é pobre ou ela é analfabeta ou é porque ela é muito escolarizada, independente de qualquer coisa, a demanda por cultura, por projeção artística, expressão individual, ela sempre vai existir. Mas é interessante você falar do Teatro Riachuelo, porque, por exemplo, enquanto a gente tem agora o Teatro Alberto Maranhão fechado, a gente não tem a Orquestra Sinfônica do Estado com lugar de ensaio, por exemplo. Então, se a gente tinha um equipamento gratuito, tanto de ensaio quanto de espetáculos da Orquestra Sinfônica do Estado, o que o Estado já pagou de aluguel de pauta do Teatro Riachuelo, de 2 anos para cá, para a orquestra poder tocar, porque a orquestra tem que tocar. Ela tem que dar a contrapartida de ter todos aqueles músicos ali funcionando e tal. Então, o que já foi pago para o Teatro Riachuelo de pauta, já tinha reformado o Teatro Alberto Maranhão. Com por dinheiro exemplo, público, né? Com dinheiro público também. Aí isso acaba modificando o sistema da Lei de Incentivo à Cultura, né? Que no lugar da Lei de Incentivo à Cultura de Djalma Maranhão e Câmara Cascudo, atender os projetos da população, né? Que a ideia é que a população propõe os projetos, funciona como uma espécie de mecenato, né? Com patrocínio público, né? Patrocínio de impostos. Mas aí a prefeitura e o governo do estado propõem os projetos e ela mesma pega essa arrecadação
dela mesma, né, para fazer as suas próprias coisas. Então, são muitos caminhos enviesados que a gente tem para as coisas acontecerem aqui, né? Me parece que a Biblioteca Câmara Cascudo está sem funcionar também há muito tempo, né? Também. E tem uma desculpa bem recorrente de fechar esses edifícios para fazer obras de acessibilidade ou adequação de incêndio e que acaba que essas obras não acontecem e os edifícios ficam fechados, né? Porque o Forte tem essa justificativa, o Sandoval Vanderlei fechou com essa justificativa, o Teatro Alberto Maranhão fechou com essa justificativa, a biblioteca também, adequação de acessibilidade, incêndio e tal. Então, foi feito algum estudo, Flávia, com relação ao impacto que esse shopping vai trazer para o Alecrim? Urbanístico? Que nós tivemos acesso, não. Nós protocolamos junto à Prefeitura e aos mandatos e a todo mundo que estava interessado ali envolvido, as notificações para ter acesso a esses projetos e a esses estudos, mas isso não foi apresentado. São 280 lojas, né? Um deles, né, tinha 280 lojas, que era o maior, mas tinha a proposta de ter um total de 5 mini shoppings, se eu não me engano, com 2.000 lojas, não sei quantas coisas. Mudava a dinâmica bastante do bairro, né? Você substitui a proposta do comércio de rua para um modelo de comércio fechado, né, centralizado no shopping. E muda tudo, no final das contas, muda a dinâmica toda do bairro, que o Alecrim ele é um bairro fundamentado atualmente no comércio de rua popular, né? Não é um comércio elitizado de shopping. E uma experiência que já foi feita e que não deu certo, né? Com relação à retirada dos camelôs ali do centro, a relocação, porque não há fiscalização. A Prefeitura toma a iniciativa e ela mesma não cuida em fiscalizar e termina voltando os camelôs para a rua, né? Não existe essa fiscalização por parte da Prefeitura. Nem existe nenhum respaldo, não existe nenhuma política inclusiva, não existe nenhuma assistência para aquela população. Em qualquer lugar da Europa que você for, existe comércio de rua, existem ambulantes, só que em vários lugares você consegue frequentar mercados organizados. Aí você pegar esses cubículos que a Prefeitura joga, essas pessoas, porque são pessoas, né, trabalhando naquele espaço, num cubículo que é quente, que é insalubre, que ele corre risco, enfim. Está exposto a uma série de fragilidades ali. Então, não é o ideal realmente ver aquela situação do comércio de rua e do camelô. Mas também simplesmente remover, mandar para um lugar que ninguém está vendo e substituir tudo por um shopping também não é a melhor solução, né? Pelo menos do meu ponto de vista, assim. Eu acho que podia ter alguma iniciativa que tentasse conjugar todos os interesses e que fosse bom para todo mundo, vamos dizer assim, sem prejudicar. Uma grande discussão é extremamente possível, né? Claro. Ok, queremos agradecer a participação hoje aqui no TV Notícias de Flávia Laranjeira, ela que é representante do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas aqui no Estado. Flávia, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no TV Notícias. Obrigada a você pelo convite. Ok, boa noite.